Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre a região de Samaria da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram encontrar com ele. E ele pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus ouviu e disse: vão e peçam ao sacerdote que examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse aos homens que foram curados: eram 10, onde estão os outros 9? Porque somente este samaritano voltou para louvar a Deus. E disse a ele: levante-se, e você está curado, porque teve fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite o Senhor quer falar de lepra para nós. E a primeira falar de lepra, a primeira espadada foi mim, porque a primeira que leva a espadada é quem vai trazer a mensagem. Deus começa a trabalhar em nosso coração. E lendo essa mensagem aqui nesta noite e em casa, falei: Senhor, quantas lepras tem na minha vida que eu preciso ser curado? Eu quero dizer que nós temos, cada um tem uma dificuldade na sua vida, ou cada um tem algo que carrega em si. Ou talvez cada um tenha uma lepra e que precisa ser curada nesta noite. Eu tenho a minha e preciso ser curada. Eu preciso, mas para mim ser curada eu preciso o quê? Primeiro eu tenho que me achegar a quem? Aquele que tem poder para curar a lepra. O interessante dessa palavra é que quando o Senhor diz, fala para eles que é para eles irem e se apresentar ao sacerdote, a palavra do Senhor não vai dizer que Deus, Jesus, curou eles ali imediato. Quero te dizer nesta noite que há coisas na sua e na minha vida que Deus vai curar no decorrer do caminho, no decorrer da caminhada. É quando eles iam no caminho, um deles percebeu que já tinha sido curado. Porque tem coisa que Deus não vai fazer agora, mas é um processo. E para nós sermos curados, nós temos que estar no caminho. E quem é o caminho? O caminho é Cristo Jesus. Muitos recebem a cura fora do caminho, porque os 10 receberam, porque só um reconheceu. Só um voltou para reconhecer. 9 não reconheceu, porque Ele é um Deus bom. Há pessoas que vão ser curadas sem estar no caminho? Sim. Mas não podemos prosseguir sem aquele que cura no caminho. Porque quem cura no caminho é Cristo Jesus. Talvez os 9 depois, talvez eles se encontraram numa enfermidade novamente. Mas que quando Deus cura, Ele cura para sempre. E quando a gente está com Cristo, Ele nos cura eternamente, ou é um processo de longa data. Ele vai fazendo aquilo em nossas vidas. Na passagem de Marcos, capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ia passando na região lá dos Gadarenos. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus entrou naquela província, a palavra do Senhor vai dizer que um homem endemoniado, que estava vivendo naquele lugar, os sepulcros se rasgando, as correntes ele despedaçava. Quando aquele homem teve encontro com Jesus, a palavra do Senhor, que não foi o próprio homem, mas os demônios que reconheceram quem era o Filho do Deus Altíssimo, que era Jesus Cristo, ele diz assim, eles perguntam: acaso tu vieste nos atormentar antes do tempo? E a palavra do Senhor vai dizer que Cristo expulsa aqueles demônios da vida daquele homem. Aquele homem, ele precisava de uma cura espiritual. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele andava acorrentado. E que quando Cristo pergunta qual é o nome dele, ele responde que é legião, porque eram muitos. Mas aqui estamos vendo, é uma cura física que esses 10 leprosos precisavam. Quero te dizer que Deus, Jesus, Ele tem cura para nós, tanto espiritual quanto física. E às vezes a gente precisa das duas coisas, tanto a física quanto a espiritual. E eu quero dizer nessa noite que precisamos permitir sim
que Deus limpe as nossas lepras. Quer que eu dê um exemplo de lepra? Naamã, Segundas Reis, capítulo 5, versículo 30. Vai falar da lepra de Naamã. Que Naamã, ele era um soldado valoroso, né? Ele era um capitão de um exército ali. Mas, porém, ele era leproso. Naamã, aos olhos da humanidade ali, daquele povo, ele era um capitão da guarda, do exército do rei. Ele era visto com bons olhos, porque ninguém sabia do que levava no interno debaixo daquela armadura toda. Muitas vezes a gente é bonitinho por fora, tá lindo, queremos mostrar só aquilo que queremos que o outro veja. Mas como estamos? Aqui somos uma coisa, em nossa casa poderemos ser outra. E não provém que seja assim. Provém que seja aqui e nossa casa também. Quero te dizer que a primeira igreja não é o ministério aqui. A primeira igreja é lá aqui. E o ministério começa na sua casa. O ministério começa na minha e na sua casa. Aqui nós vamos cultuar. Aqui nós beijamos, abraçamos os irmãos, da paz do Senhor. Mas é na tua casa o teu ministério. E a palavra do Senhor vai dizer que Naamã, uma menina que tinha sido levada como escrava, falou: se o Senhor dela estivesse lá, o Senhor dela seria curado. Se o profeta estivesse lá. E Naamã, ele vai, pede o rei, pede carta, pede roupa, ouro, leva para poder entregar para que o homem viesse ser curado. Mas ele foi no homem errado, porque ainda não era um profeta. E a palavra do Senhor vai dizer que o homem lá rasga suas vestes. Eliseu ouve falar que o homem tinha rasgado as suas vestes. Não me recordo se é um rei. E ele disse: acaso não há profeta aqui neste lugar? Por que tu rasgastes as tuas vestes? Nas minhas palavras agora, acaso não há Deus para fazer por ti neste lugar? Sim. Há um Deus que tudo pode, nos céus, na terra e debaixo da terra e acima do céu. Não há outro Deus igual ao nosso Deus poderoso. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que Naamã foi instruído pelo profeta de Deus a pular ali, a mergulhar, na verdade, no Rio Jordão. E ele ficou muito irado, por quê? Porque disse: acaso não há outros rios, o rio de Damasco, se eu não me engano, aqui outros rios puros aqui, que eu possa mergulhar e ficar sarado? Eita glória! Naamã, ele desobedeceu ali, ele ficou furioso. Ele não queria fazer aquilo que o profeta tinha ordenado. Mas os seus servos disseram: mas meu pai, acaso se ele tivesse mandado fazer outra coisa, você não teria feito? Mas é só mergulhar. E a palavra do Senhor vai dizer que Naamã mergulhou. Obedeceu a palavra e mergulhou. E a palavra do Senhor vai dizer que ele ficou curado da lepra. Aleluia! Tem coisas que precisamos mergulhar em quem? No próprio Deus. Precisamos descer em quem? No próprio Cristo. Para sermos curados. Tem coisa que é relutância em nossa vida. Às vezes não recebemos uma cura, uma coisa, porque é relutância em nossa vida. Enquanto ele estava relutando, ele não foi curado. Mas quando ele obedeceu, a palavra vai dizer que ele foi curado. Amém. Aleluia. Obedeceu e foi curado. Mas no mesmo capítulo de 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, vai mostrar uma forma de ganância. Porque Geazi, ele era servo de Eliseu. Eliseu, ele não aceitou aquelas dádivas que o Naamã tinha trago para dar como presente. Ele não aceitou nada. Ele curou, né, através da palavra, mandou com que ele fosse fazer aquilo. Quem curou foi Deus. E aí ele não quis as dádivas que vieram para ele. Glória a Deus. E a gente vê que Naamã, a gente vê Geazi, vendo que o homem de Deus não quis aqueles presentes e disse: eu vou ver o que eu ganho com isso. E o que ele vai? Vai atrás do homem. Para quê? Para tentar barganhar aquilo que nem ele mesmo tinha feito nada. Né? Ele queria méritos. Vou ver o que eu ganho. Tem muita gente querendo ganhar com coisa que o outro fez, né?
quer ganhar mérito acima de outros, né? Mas o que é que ele ganhou? Ele ganhou sim as peças de roupa e acho que as moedas de prata, se eu não me engano. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Geazi saiu dali com o quê? Com a lepra de Naamã. Saiu o quê? Leproso, porque tentou barganha, tentou lucrar com aquilo que não era Deus, de Deus, que não era dele na verdade. O Senhor fala, de graça recebeste, de graça dá-nos. Mas o que? A palavra que tem poder para curar, a palavra que tem poder para salvar, e a palavra é Cristo Jesus. A palavra é de Deus. A palavra não é minha e a palavra não é sua. A palavra é para nós. Para quê? Para nós poder viver o que? Conforme a palavra diz. A palavra é para libertar cativos, mas não é mérito seu e nem meu. É de Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz. Amém? E a lepra, a gente sabe que naquele tempo, a lepra era uma doença que era o quê? Ela é rotulada, ela é conhecida como o quê? É como pecado. Né? Naquele tempo era desobediência a Deus. Naquele tempo o pecado era exposto o quê? Para todo mundo ver. Né? A lepra era conhecida como coisa, era por pecado. E aquelas pessoas ficavam leprosas, as pessoas eram afastadas da sociedade, a casa daquela pessoa era impura, tudo daquela pessoa era impuro. Mas naquele tempo tinha um porém. Naquele tempo as pessoas viam o teu pecado em si. E hoje que as pessoas não veem o meu e o seu pecado. É um pecado internado aqui, ó. Está externado dentro de nós o pecado. É um pecado interno na verdade. Está internado dentro de nós. Hoje é mais complicado, porque naquele tempo era afastado da sociedade. Para quê? Para não contaminar outras pessoas. E hoje é diferente. Hoje o pecado está dentro de nós e muitas vezes através de nós outras pessoas o quê? Contaminadas também. Por quê? Porque em nós muitas coisas, muitas pessoas há muitos pecados, a lepra que eu chamo, a lepra da fofoca, a lepra da mentira, do engano, do julgamento, do apontamento. Isso tudo é uma forma de ser uma lepra. Que precisamos deixar com que? Com Cristo trabalhe. Mas temos que permanecer aonde? No caminho. E tem aquele homem, a palavra do Senhor vai dizer que quando ele foi curado, Jesus pergunta pelos outros 9. Mas ele disse, vai, levante-se e vai. A tua fé, né? Pela tua fé, né? Tu foi curado. Aleluia. Não podemos ficar no caminho sem ter fé em Cristo Jesus. É impossível estar no caminho sem ter fé no Filho de Deus. É necessário que tenhamos fé. E vou dar mais um exemplo aqui de uma lepra. A palavra do Senhor vai falar, eu acho que é em Êxodo. Que Moisés ele foi levantado para salvar o povo lá do Egito. E o povo estava ali no deserto, ali, né, sendo um processo que o povo pegou, errou e era 40 dias, o povo passou 40 anos ali. E a palavra do Senhor fala que Moisés estava muito sobrecarregado. Mas tinha Moisés, Miriam e tinha Arão, que era o irmão de Moisés, e Miriam também. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus instruiu a Moisés e escolheu o quê? 70 profetas ali. 70 homens para poder ajudar ele. O que Miriam fala? Mas por acaso Deus não tem falado através de nós também? E a palavra do Senhor vai dizer ali que Miriam contendou com Moisés e parece que se levantou contra Deus. Mas ali no capítulo a gente entende que Miriam ficou com inveja de Moisés. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Miriam ficou leprosa. Por quê? A inveja. Como o irmão tinha lido aqui, que fala em Provérbios 14:30, vai dizer assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos.
A palavra do Senhor vai dizer que a inveja apodrece os ossos. E a inveja, ela é um tipo de lepra que o homem carrega. Cada um tem suas, né? Cada um conhece a si mesmo, né? E é uma coisa que precisamos ser tratados todos os dias. Por quê? Não é pelo irmão que está do teu lado, não é pela tua família, mas é pelo Mestre que se chama Jesus Cristo. É Ele que pode nos curar, é Ele que pode nos libertar. E eu quero dizer, o pecado existe, mas também existe o perdão. Aqueles homens, eles foram perdoados do quê? Dos pecados que estavam nele. Por isso que a lepra foi curada. Eles estavam sendo perdoados por quem? Por aquele que tem poder de perdoar nos céus e na terra, que é o Mestre chamado Jesus Cristo. E temos que pedir Jesus a cada dia para nos purificar, para nos ajudar. Glória a Deus. E eu quero convidar cada um de nós nesta noite, para cada um de nós nos apegar a cada dia mais a Jesus. Não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Momentos difíceis vão vir na minha e na sua vida, isso é fato. Palavras para te fazer desistir ou querer te parar, vai vir te querer fazer te parar. Mas não olhe para o lado, nem para o outro. Olhe para Cristo, permaneça no caminho, firmado em Cristo, olhando em Cristo, porque Ele é a pedra angular, Ele é a água, Ele é o pão da vida que nós precisamos. Se tua família todinha te abandonar, não tem problema nenhum. Mas se Cristo te abandonar, aí você está em maus lençóis. Se Cristo não nos abandonar, estamos bem. O que importa é Jesus na minha e na sua vida. Porque as demais coisas, quem vai cuidar é Ele. As demais coisas, quem vai fazer é Ele. Amém? E até aqui a mão do Senhor me trouxe. Não é muito falar, né? Porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade nesta noite.